Prova do Colégio Militar de Porto Alegre de 2019 para 2020. Olha, eu vou resolver a prova inteira, mas eu quis começar por essa questão 20 aqui, que eu achei a questão mais interessante da prova, tá? É uma questão do tipo desafio. Bom, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns ao Colégio Militar de Porto Alegre por 3 motivos. O primeiro motivo é que eles divulgaram a prova. Esse ano, não sei por que motivo, a maioria dos colégios militares não divulgaram a prova. Eu não sei por que isso. Vão querer divulgar a prova só no ano que vem, quando tiver faltando um mês para o próximo concurso? Deixa a garotada estudar, divulga a prova aí. Daí eu dou também os parabéns por um segundo motivo, é que eles colocaram a prova super legível. Em anos recentes eles andaram colocando uma prova muito ilegível, hein? Era até vergonha fazer um vídeo com aquela escrita. Tá, e o terceiro motivo é que eles colocaram as opções A, B, C, D, E sem marcar a resposta. Em anos passados eles divulgavam a prova, mas deixava já a resposta marcada. Como é que o pessoal vai poder estudar assim? Já sabendo a resposta, não dá para matar a questão. Tá, então vamos fazer essa questão aqui. Eles fizeram uma prova temática, né? A respeito de um passeio de ônibus pela cidade de Porto Alegre, e eles foram parando em vários lugares, e em cada lugar tinha lá uma questão envolvida naquela situação. A última questão é o fim do passeio. Tem uma historinha aqui, e aqui vem o que realmente interessa. Ó, o passeio chegou ao fim. Após observar a cidade de Porto Alegre de um ponto de vista diferente, você resolveu deixar um bilhete escondido em um dos bancos do ônibus, contendo uma frase escrita na forma de enigma, na expectativa de que algum passageiro possa encontrá-lo e decifrá-lo num próximo passeio da linha de turismo. Eles inventam cada contorcionismo para encaixar o problema de matemática no meio da historinha. Tá, então vamos ao enigma. Nesse enigma, cada letra corresponde a um símbolo diferente e cada símbolo, por sua vez, corresponde a um algarismo ou operação diferente. Adição, multiplicação e subtração. Isso aqui é importante, hein? Não tem divisão nessa brincadeira aqui. Então é só adição, multiplicação e subtração. Na tabela abaixo encontra-se a correspondência entre as letras e os algarismos ou operações. Então aqui os algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. As operações aqui, ó, adição, subtração e multiplicação. Não tem divisão. E aqui as letras correspondentes. Observe que tem aqui a letra E sem acento e a letra E com acento. Tá. Aqui, por comodidade, eu repeti a mesma tabela e aqui continua a história. Para associar cada símbolo a um algarismo ou operação, é necessário resolver os 5 cálculos abaixo. Mas atenção, sabe-se que o símbolo grampinho é um grampinho, né? É um clipe de papel? É um negócio desse aqui? Tá bom. Tá, então o símbolo grampinho não está associado ao algarismo 6 e que esse símbolozinho aqui não está associado ao algarismo 7. Então, dicas para você descobrir quem é quem, né? Bom, e a pergunta que o problema faz? Descoberta a associação e fazendo a correspondência entre as letras, claro, cada símbolo vai corresponder a um número e cada número vai corresponder a uma letra e aí vai formar a frase. A frase que tem que formar é a seguinte, ó. Qual das alternativas abaixo contém a frase Porto Alegre é demais? Vamos escrever isso aqui em cima? Porto Alegre é demais? Tá, então a gente tem que descobrir quem é quem para poder descobrir qual dessas 5 aqui está escrito isso, Porto Alegre é demais. Então, resumindo, aqui nesse problema, cada algarismo pode ser representado de 3 maneiras diferentes. Pode ser representado pelo próprio algarismo, ou então sinal. Pode ser representado por uma letra equivalente ou correspondente. E pode ser representado por um símbolo. Então, 3 sinais para representar a mesma coisa. Agora, esse problema, na minha opinião, tem aqui uma maldade. Ele deixa entender nessa frase que é preciso, para resolver a questão, descobrir quem é todo mundo aqui, ou seja,
quem são todos os símbolos e todos os algarismos e letras correspondentes. Não é necessário. Olha o que ele falou. Para associar cada símbolo a um algarismo ou operação, é necessário resolver os 5 cálculos abaixo. Olha só, é necessário resolver os 5 cálculos abaixo se eu quiser saber quem são todos os símbolos e algarismos e letras correspondentes. Mas para resolver a questão não precisa isso. Olha só, ao invés de descobrir quem é cada símbolo desse, a letra correspondente, você poderia simplesmente, sabendo que tem apenas uma certa aqui nesse meio, você pode descobrir quais as que estão erradas, quais as que são, digamos, incompatíveis ou incoerentes. Como é que eu encontraria aqui uma incoerência? Olha só que você tem aqui, ó, uma letra O aqui e uma letra O aqui. Então os símbolos correspondentes têm que ser iguais. Como aqui, ó, triângulo, triângulo. Aqui também triângulo, triângulo. Aqui grampinho, grampinho também. Aqui também é triângulo, triângulo e grampinho, grampinho. Se você tiver duas letras iguais aqui, porém com símbolos diferentes, você elimina aquela. É só que eles tiveram cuidado aqui de manter isso tudo certo. Cada letra na frase tem o mesmo símbolo. Letra E aqui, por exemplo, é um coraçãozinho. Aqui o outro E é um coraçãozinho. E o outro E é um coraçãozinho. Eu já conferi todos eles e não tem nenhum incompatível. Então não deu para eliminar nenhuma opção desse jeito. Tá, então a gente vai ter que descobrir algumas letras e alguns símbolos aí, pelo menos, que dê pra gente chegar à resposta. E olha só, quais são os números mais fáceis de descobrir aqui? Não são números, os que são mais fáceis de descobrir aqui são os sinais, ó, porque só são 3. Os sinais, adição, multiplicação e subtração, são apenas 3. E eles, obviamente, vão corresponder a esses 3 símbolos aqui, o cactus, a florzinha e a lua. Então nós temos aqui cactus, florzinha e a lua. Quer dizer, aqui nesse meio você tem, de alguma forma, a multiplicação, a adição e a subtração. A gente só tem que descobrir quem é quem aqui. Então, tem uma correspondência entre adição, multiplicação e subtração, que eu não sei quem é, vou deixar assim, tá? Quer dizer, esses 3 correspondem a esses 3, mas não nessa ordem. Agora, aqui a correspondência é exata. A correspondência para letras é exata. Olha aqui, o mais corresponde ao G, o vezes corresponde ao I e o menos corresponde ao T. Era bom escrever isso aqui. Então, vamos lá nas opções, vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Olha só, G, I e T. Essas letras aparecem aqui. G, I e T. Estão elas aí. Tem mais algum lugar? Não, né? G, I e T. Só aparece nesses lugares aí. Agora, olha só. Observe que a gente tem aqui, para ser o I, a gente tem aqui 2 candidatos, a lua ou a florzinha. O que significa isso? Se o I só pode ser lua ou florzinha, olha só quem é o I. O I é o vezes. Então, o vezes só pode ser a lua ou a florzinha. Lembrando que isso aqui eu tirei da tabela, né? Essa tabela aqui, o vezes corresponde ao I, o mais corresponde ao G e o menos corresponde ao T. Então, olhando para a letra I nessa frase, a gente só encontra aqui lua ou florzinha. Portanto, o vezes só pode ser representado ou pela lua ou pela florzinha. Da mesma forma, aqui o G. Bom, o G é o mais, né? O sinal de mais, que é o G, ele só pode ser a florzinha, o cactus ou a lua. E aqui o T, bom, o T é o sinal de menos. Ele só pode ser cactus ou florzinha. Isso aqui que a gente descobriu a partir da frase é a mesma coisa que dizer que a lua só pode ser o vezes ou o mais. Então, eu vou escrever isso aqui de outra forma. Eu vou dizer que a lua só pode representar o vezes ou o mais. Não pode ser o menos, né? O menos só pode ser esses 2 aqui.
Agora, enquanto isso, o cactus só pode ser o mais ou o menos. Cactus só pode ser o mais ou o menos. E a florzinha pode ser qualquer um dos três, né? A florzinha pode ser vezes, pode ser mais ou pode ser menos. Certo, então nós temos aqui três símbolos: cactus, florzinha e lua. Esses três símbolos correspondem a essas três operações que correspondem a essas três letras. Se a gente descobrisse pelo menos um deles, né, a gente já teria meio caminho andado. E olha só, qual desses três aqui que tá mais fácil de descobrir, hein? Olha só, o cactus eu acho que tá difícil porque tem três cactos. Eu não gostei disso, vou ter que fazer uma análise aqui e uma análise aqui. A florzinha também eu acho difícil porque é a única que pode ser os três sinais. Eu tô achando que a lua é mais fácil porque só aparece uma vez aqui. E a lua só pode ser duas coisas, vezes ou mais. E olha só essa conta aqui. Essa conta aqui tá um pouco suspeita, né? Olha só, essa conta aqui tem um número. Quadradinho, grampinho. Aí eu operei com esse número aqui e encontrei um valor que tem também aqui quadradinho e grampinho. Quer dizer, a mesma dezena e a mesma unidade. Olha só, então isso aqui não pode ser uma adição. Como é que você vai pegar um número e somar outro número e encontrar um número com a mesma dezena e a mesma unidade, só a centena diferente? Qual é a diferença entre esse e esse? A diferença entre esse e esse é 100. Quer dizer, se isso aqui for 1, é 100. Ou 200, né? Vai depender de quem é esse algarismo. Não tem como você pegar um número e somar um número pequeno de um algarismo e encontrar 100 unidades a mais do que esse. Não tem como você fazer isso aqui com uma adição, é impossível. Porque a diferença entre esse e esse é um número de um algarismo, não pode ser um número aqui com centena. Então essa operação aqui tem que ser uma multiplicação, obrigatoriamente é uma multiplicação. Então isso aqui é uma conclusão que a gente chega facilmente. A lua representa uma multiplicação. E a multiplicação, por sua vez, representa a letra I. Letra I. Então, isso aqui é a lua. Sabendo que isso aqui é a lua, já vamos lá voltar nas opções e ver se a gente pode descobrir alguma coisa. Olha só, a letra I aparece aqui nessa posição. E aqui a gente tem lua, lua e lua. Nessas três respostas, A, B e C, tem a lua nessa posição. Essas aqui não. Então essas aqui estão erradas. Porque a gente já descobriu que lua corresponde à letra I. Então, desse jeito, nós já eliminamos duas respostas. Se a gente conseguir encontrar mais uma informação, a gente pode eliminar mais uma resposta e mais uma, aí vai sobrar a resposta certa. Tá, e dá pra gente descobrir mais coisa ainda a partir dessa multiplicação. Olha só, levando em conta que isso aqui é uma multiplicação, agora presta atenção nesse algarismo das unidades aqui. Olha, eu multipliquei um número que tem um algarismo das unidades por outro número que é o mesmo algarismo das unidades. E no produto, a gente ficou com o mesmo algarismo das unidades. Não é qualquer algarismo que tem essa característica não, né? Se você pegar alguma coisa terminando com 2 e multiplicar por alguma coisa terminando com 2, você vai ficar com o resultado alguma coisa terminando com 4, não é isso? Quais são os algarismos que têm essa característica de manter o último algarismo aqui? A gente tem o zero, olha aqui, x0 multiplicado por 0 vai dar 0. O 0 tem essa característica, você fica com o mesmo algarismo das unidades aqui. O 1 também, né? Se você tiver aqui x1 e multiplicar por 1, você vai ficar com alguma coisa aqui terminando com 1. O último algarismo vai ser o produto aqui. O 2 não, o 3 não, o 4 não, o 5, se você tiver alguma coisa terminando com 5 e multiplicar por 5, você vai encontrar como resultado alguma coisa que termina com 5, né? E o 6 também. Se você pegar um número terminando com 6 e multiplicar por 6, você vai ficar no produto alguma coisa terminando com 6. Somente o 0, o 1, o 5 e o 6 que tem essa característica. Os outros algarismos não mantêm esse último algarismo aqui das unidades. Ele fica diferente.
Então, o grampinho só pode ser um desses aqui, ou 0, ou 1, ou 5, ou 6. Agora vamos fazer as eliminações. Olha só. Grampinho não pode ser 0, porque se você pegar alguma coisa e multiplicar por 0, você vai ficar com o resultado sendo 0. Isso aqui não pode ser 0. São símbolos diferentes, representam algarismos diferentes. Então, isso aqui não pode ser 0. Então, 0 está fora. Grampinho não pode ser 0. O grampinho também não pode ser 1, porque olha só, se você pegar isso aqui e multiplicar por 1, você vai encontrar o mesmo valor. E aqui você está tendo um número diferente, tem aqui uma centena, que no outro lá não tem. E você não escreve centena começando com 0, né? Tá, então o 1 também não dá certo. O grampinho não pode ser 1. Agora, o grampinho poderia ser 5. Mas ele não pode ser 6, porque o problema falou que não é 6. Olha só. Ele falou que o grampinho não está associado ao algarismo 6. Isso porque o problema falou, tá? Por sinal, até daria para você chegar a essa conclusão sem o problema ter dado, só que ia ser mais trabalhoso. Ele botou isso aqui como uma colher de chá, tá? Grampinho não pode ser 6. Então, o único número que o grampinho pode ser é o 5. Ou seja, você multiplicou alguém terminando com 5. Vou botar aqui x5. Você multiplicou por 5 e encontrou como resultado 5 na unidade. Aqui o mesmo algarismo na dezena e aqui você tem uma centena. Qual o número que poderia ser? Bom, só falta você descobrir quem é esse algarismo x aqui, né? Quem poderia ser? Vamos fazer testes. Olha só. x5 multiplicado por 5 vai dar alguma coisa terminando com x5, assim como está aqui, né? x5 multiplicado por 5 deu alguma coisa aqui que tem os mesmos algarismos e aqui uma centena a mais. Quer dizer, pode ser uma centena 1, 2, 3, algum algarismo na centena ali. Então vamos ver, sabendo que x é um algarismo, quais algarismos que o x poderia ser. Ou seja, a televisãozinha aqui seria o quê? Será que poderia ser 5? Se você fizer 15 vezes 5, isso dá 75. Não deu certo. Você teria que ter um resultado com a mesma dezena e a mesma unidade. E além do mais, acima de 100, né? E aqui não está dando. Então, isso aqui está fora. Será que poderia ser 2? Olha aqui. Se você fizer 25 vezes 5, isso aqui vai dar 125. Olha só. 25 aqui e 25 aqui. Você tem a mesma dezena e a mesma unidade. Aqui no fator e no produto. E você passou de 100. Então, o quadradinho, a televisão aqui, poderia ser 2. Então, eu vou deixar aqui indicado. Poderia ser 2. A gente teria que ver se tem algum outro algarismo que poderia ser também, né? Vamos testar. Será que 35 vezes 5 vai acontecer isso? 35 vezes 5 dá 175. Ó, passou de 100, mas você não tem a mesma dezena. Aqui você tinha que ter a mesma dezena e aqui você não tem. Então, o 3 não serve. Será que o 4 serve? 45 vezes 5, isso aqui dá 225. Não serve porque já queimou o filme aqui na dezena, né? Já deu diferente. Será que poderia ser 5? Não, 5 não pode, que você não pode repetir. Será que poderia ser 6? Olha aqui, 65 vezes 5, isso aqui dá 325. 325 passou de 100, porém você não tem a mesma dezena aqui. Teria que ter a mesma dezena. Então, esse símbolo não pode ser 6. Será que poderia ser 7? 75 vezes 5, isso aqui dá 375. Olha aqui, ó. Passou de 100, você tem aqui a mesma dezena e a mesma unidade. Poderia ser o 7, então, esse símbolo. Só que ele deu uma colher de chá aqui, ó. Este símbolo não está associado ao algarismo 7, porque o enunciado falou. Ele excluiu isso aqui. Então, o 7 não pode ser. Então, falta verificar o 8. 85 vezes 5, isso aqui dá 425. Não serve porque a dezena está diferente. E 95 vezes 5, isso aqui dá
475. Não serve também porque a dezena está diferente. Então, de todos os algarismos possíveis, o único que pode ser esse símbolo é o 2. Então, a gente chega à conclusão que esse símbolozinho aqui, que parece um quadradinho ou uma televisão, ele vale 2. E o 2, por sua vez, é qual letra? É a letra M. Letra M. Bom, e além do mais, como aqui a centena ficou 1, a gente conclui que essa bolinha aqui corresponde ao número 1. Então, bolinha é o número 1. E o número 1, por sua vez, é, pela tabela, a letra L. Então, aqui analisando os casos possíveis para essa multiplicação, a gente descobriu duas letras. Esse símbolo e esse símbolo que correspondem a M e L. Assim, lembrando também que a gente concluiu que o grampinho é o número 5, né? Grampinho vale 5. Então, esse símbolo é o M, esse símbolo aqui é o L e o grampinho vale 5. Que por sua vez é a letra A. Então, grampinho é a mesma coisa que 5 e é a mesma coisa que A. Então, só analisando aquela multiplicação, a gente descobriu todas essas coisas aqui. Descobrimos que a Lua é a multiplicação e descobrimos também essas coisas aqui, né? E agora vamos pegar essas letras e olhar aqui. Nós temos ainda 3 opções. Temos que eliminar 2 daqui. Olha só. Esse símbolo que é a televisãozinha corresponde à letra M. Olha aqui, M. Tem aqui televisãozinha, televisãozinha. E aqui a bolinha tá errada essa aqui, né? A letra M é a televisãozinha, então essa aqui tá errada, tá eliminada. Agora só restaram 2. Ó, a gente tem aqui que a bolinha é a letra L. Bolinha é a letra L. Aqui nessas duas que estão válidas ainda, a gente tem a letra L aqui e aqui, tá certo. Então, nessas duas que estão ainda válidas, a gente tem a letra L sendo a bolinha. Então, bolinha aqui e bolinha aqui. A bolinha tá certo. Agora tem o grampinho ainda, né? Olha só, grampinho corresponde à letra A. E olha aqui, nessas duas que estão válidas ainda, a gente tem aqui a letra A correspondendo ao grampinho, mas nessa aqui, a letra A está com triângulo. Então, essa aqui eu estou eliminando também. Olha aqui, letra A está com triângulo. Tá errado, a letra A é o grampinho. Então, essa aqui é a única que está toda correta. A Lua é a multiplicação, que corresponde ao I. A letra A é o grampinho. A bolinha é a letra L e esse símbolozinho aqui é a letra M. Então, a única que sobrou é essa aqui, por eliminação. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.